Aleluia. E eu e você continue no mesmo espírito de oração, intercedendo para que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Rafael é o esposo da minha sobrinha, Andresa. Amém? Está pedindo oração. No finalzinho, depois da ministração da palavra, a gente ora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é poderoso com a sua palavra. Ele é fiel. Ele não falha. Amém? Aleluia. Ele está sempre, aleluia, à nossa disposição para nos livrar, para nos salvar, para nos socorrer. Aleluia. No momento mais difícil que a gente pensa que não tem mais jeito para as nossas vidas. Aleluia. Ele chega e dá jeito. Amém? Aleluia. Louvado seja Jesus Cristo. Mateus capítulo 14, a partir do 22. Jesus anda sobre as águas. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos atravessassem, entrasse no barco e fosse diante para o outro lado, e enquanto despedia a multidão. Aleluia. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E em chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aqui estamos, ó Deus, para te render graça e adoração, Senhor. Estamos, ó Deus, aqui, Senhor, ó Deus, para escutar, Senhor, o teu querer, o teu chamado, a tua vontade, ó Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. Me usa como instrumento vivo nas tuas mãos nessa noite, ó Deus, como canal de bênção, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que a minha voz, ó Deus, possa alcançar aqueles que estão oprimidos, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão necessitados, ó Deus, de uma mudança, Senhor, radical na sua vida, de uma transformação de vida, a qual só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode mudar, Senhor, o cativeiro. Só o Senhor pode mudar a história, Senhor. Só o Senhor, Deus, pode tirar essa pessoa, esse homem, essa mulher, ó Deus Todo-Poderoso, desse vendaval, dessa tempestade que está assolando a sua vida, Senhor, que ele olha para um lado, olha para o outro lado e não vê solução nenhuma, mas a solução, ó Deus, está em Ti, Senhor, Deus Todo-Poderoso, e alcança, Senhor, essa vida, onde ele estiver agora, Senhor, no Facebook, na rádio, ou aqui na igreja, Senhor, e transforma nesta noite, ó Deus, pelo poder, ó Deus, que há no Teu nome, ó Senhor Jesus, pelo poder que há na Tua palavra, a Tua palavra aqui transforma o mais vil e o mais miserável pecador, Senhor, a Tua palavra que santifica, a Tua palavra que nos dá vida, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor para sempre. Aleluia, que trabalha a favor daqueles que creem.
trabalha a favor, aleluia, daquele que persevera, daquele que, aleluia, o busca. A Bíblia Sagrada declara que Jesus, quando ele terminara de fazer aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus ordenou para que os discípulos subissem num barco. Ele deu uma ordem aos discípulos para os discípulos subir no barco. Antes que ele se despedisse da multidão, ele deu ordem aos discípulos para que os discípulos subissem no barco, entrassem no barco. Para que os discípulos fossem só, sem ele, entrassem num barco. A gente aprende que Jesus, ele pede que os discípulos entrassem num barco. A gente aprende com isso que Jesus, ele não queria que os discípulos continuassem com a multidão. A multidão aqui representa o mundo. A multidão representa aqueles que conhecem até a Jesus, mas só busca ele pelo interesse, por aquilo que Jesus ele tem a lhe conceder, ele tem a lhe dar. A multidão representa aquelas pessoas que sabem que Jesus é o próprio Deus, mas não seguem a ele na sua essência de Salvador. Segue a ele, vai atrás até dele, para ser abençoado de alguma forma. Jesus, ele não queria que os discípulos ficassem junto da multidão. Porque o milagre que Jesus ele já tinha feito, ele já tinha realizado. E Jesus ele sabia que aquelas pessoas, muitas delas estavam ali só pelo que ele tinha a oferecer, eu tenho a oferecer. E Jesus Cristo, ele ordenou para que os discípulos entrassem num barco, se separassem daquelas pessoas para não ser contaminada, para não ser contaminado. E Jesus, como homem, o interesse dele era subir no monte e orar, buscar a face do nosso Deus. Veja, Jesus como homem, Jesus, o próprio Deus, mas como homem, ele necessitava de orar, ele necessitava de ter comunhão com Deus, de ter comunhão com o nosso Pai, com o Pai dele. Enquanto isso, os discípulos estavam no barco. No barco, aleluia, açoitado, o vendaval açoitava, as ondas açoitavam aquele barco, mas os discípulos escutaram a ordenação de Jesus de ficar dentro do barco. Quero trazer para os dias de hoje, esse barco representa a igreja. Jesus, ele quer nos ensinar o seu evangelho, o seu amor. Aleluia, a sua soberania. Aleluia, a sua força salvadora que liberta.
mas Ele quer que a gente fique dentro do barco. Nós somos representantes deles, discípulos deles, servo dele. Nós temos que permanecer no barco. Temos que nos permanecer na igreja, mesmo o vendaval, a tempestade, as ondas querendo, aleluia, nos puxar, aleluia, para o mar, para, aleluia, nos tragar, mas nós temos que permanecer no barco. Temos que seguir a ordenação de Jesus Cristo. Porque se os discípulos permanecessem lá, junto com a multidão, junto com o mundo, os discípulos poderiam se corromper, como ele se corrompia. Jesus operava milagre de cura, expulsava demônios, fazia prodígios, mas muitos deles não seguiam a Jesus. Para ter o pleno conhecimento da força salvadora que o Deus, aleluia, que o nosso Deus tem para salvar, para libertar, para transformar, não só para fazer milagre, mas para levar o homem para o céu, que é a nossa maior dádiva. Aleluia! Muitos só buscam Jesus porque Jesus ele pode ir lá e realizar o seu sonho. Muitos buscam Jesus porque Jesus pode prosperar, pode curar. Aleluia! Os discípulos, mesmo naquela tempestade que assolava aquele barco, os discípulos eles permaneceram no barco. Os discípulos permaneceram na vontade de Jesus. Quando a gente permanece na ordenância do nosso Deus, ou na ordenança de Jesus Cristo, aleluia! Nós buscamos a Ele. Nós buscamos a Ele. Nós buscamos a Ele de todo o nosso coração e encontramos com a nossa vida liberta, nós encontramos salvação, encontramos milagre, encontramos prodígios e maravilhas, mas nós temos que permanecer no barco. Nós temos que permanecer na igreja, na sua presença. Muitos aí colocam desculpa, por quê? Porque só entra na presença de Deus para ser abençoado. Porque sabe que Jesus ele tem o poder de abençoar o ser humano. Quando é mais na frente, inventa mil desculpas. Porque colocou uma cara feia, o irmão colocou uma cara feia. E se afasta. A pior coisa do ser humano é ser ingrato com Deus. É ser ingrato com os feitos que Jesus ele faz na vida do ser humano. A ingratidão. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus estava orando.
Aleluia. Jesus, ele precisava de se alimentar espiritualmente, como homem. Trazendo para os dias de hoje, nós, a igreja, é ensinamento muito grande que ele nos dá, que nós temos que orar, nós temos que ir lhe buscar, nós temos que ter comunhão com ele, nós temos que ter vida pautada para ele. Aleluia. Ele nos ensina a ter uma vida pautada para com ele. Uma vida de comunhão para com ele. Só num simples fato de a gente saber que ele era o próprio Deus, mas como homem precisava buscar a face de Deus, precisava orar, precisava passar a noite toda em vigília, precisava subir um monte, precisava se humilhar, orando de joelho, olhando, orando, lhe buscando, louvando a Deus. Ele louvava, ele adorava. Aleluia. Ser humano, com a sua ingratidão, ele perde a essência de adorar a Deus, de buscar a Deus. Deus, ele quer ter comunhão comigo e comunhão contigo. Nós só temos comunhão com ele se a gente o buscar de todo o nosso coração. Quando a gente ora, quando a gente busca, a gente é revestido. As coisas velhas que a gente praticava, a gente não passa a praticar, porque nós estamos revestidos de oração. Aleluia. Os discípulos lá, dentro do barco, ou dentro da igreja, trazendo para os dias de hoje, o vendaval lhe açoitando. Mas eles continuavam perseverando. Jesus mandou a gente ficar aqui, nós temos que ficar aqui. Porque quando o servo é obediente, Deus, ele ordena a bênção para a vida daquela pessoa que é obediente. Possa, aleluia, a tempestade possa estar, aleluia, querendo te tragar, querendo te derrubar, querendo até, aleluia, te matar, te afastar dos planos de Deus. Mas os planos de Satanás é frustrado contra a igreja, contra o ungido dele. Aleluia. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus, ele passou a noite toda orando. Passou a vigília orando. Aleluia, os estudiosos dizem que os romanos dividiam a noite por 4 vigílias. A primeira, às 18 horas, às 21 horas. A segunda vigília, das 21 horas a 0 hora. A terceira vigília, de 0 hora às 3 horas.
E a quarta, de 3 horas às 6 horas. Aleluia. Os estudiosos dizem que, mais ou menos, Jesus passou 10 horas para chegar lá num barco. De quando ele começou a orar até o momento que ele chegou lá perto do barco, que os discípulos se espantou, pensando até que era, aleluia, uma assombração que vinha ao encontro deles. Aleluia, não importa se é horas, dias, meses. Aleluia, que a tempestade está te assolando. Importa que você está vivendo uma vida de obediência a Jesus e que Ele está indo ao teu encontro. Aleluia, quando Jesus chegou próximo àquele barco, de 3 horas da manhã, se aproximou do barco, os discípulos pensaram que era uma assombração, tiveram medo, ficaram com medo, e Pedro pediu para ir de encontro a ele, se fosse ele mesmo, porque Jesus, ele disse que os discípulos não tivessem medo, não ficassem com medo, porque era ele que estava indo de encontro ao barco, estava indo de encontro a eles. Se apavoraram, ficaram com medo. Muitas vezes nas nossas vidas, o medo impede de Jesus trabalhar nas nossas vidas. O medo, aleluia, impede de Deus chegar até as nossas vidas. Porque quando a gente está com medo, a gente se esquece da fé. E Jesus, ele quer que a gente tenha fé para a gente se aproximar a Ele. Aleluia, Pedro, muito ousado, pediu para que Jesus deixasse ele ir até ele, descesse do barco e fosse andando até o encontro de Jesus. E Jesus lhe ordenou. O resto dos discípulos ficaram com medo, mas Pedro não. Aleluia. Pedro foi muito ousado. Jesus, se for o Senhor, eu peço que o Senhor me ordene a descer do barco e aí até o encontro. Pedro, ele desceu do barco, porque Jesus, ele tinha ordenado: pode vir, Pedro, venha. Pode descer do barco e venha ao meu encontro. Aleluia, porque era ele. Aleluia, quando ele ordena, está ordenado. Quando ele manda, está mandado. Aleluia, Pedro desceu do barco e começou a andar por cima das águas. Mas o vento era muito forte, as ondas muito altas, o vendaval lhe açoitava. Quando Pedro chega perto de Jesus, o medo começou a se apoderar da sua vida e ele começou a afundar. O medo impede da gente chegar até a Ele. Quando a gente
chega até o nosso medo, a gente se esquece da fé. Mas quando a gente persevera, coloca a nossa fé em prática. Aleluia, Jesus, ele estendeu as mãos até a Pedro. Ele não olhou para a falha de Pedro, porque Pedro afundou. Porque Pedro ia ao encontro dele. Quando o ser humano, porque nós somos falhos, quando o ser humano está andando, trilhando, Deus, ele vai aplanando a terra para o ser humano. E muitas vezes o medo bate, o desânimo bate. Mas Jesus está sempre, aleluia, estendendo a sua forte mão, aleluia, para nos socorrer. Ele socorreu Pedro. Ele socorreu Pedro. Ó, porque tem poucas fé. Muitas vezes a fé da gente é pouca mesmo. Nós não confiamos no seu poder. Nós não confiamos no que ele pode realizar nas nossas vidas. Aleluia, o poder dele é ilimitado, ele é ilimitado. O ser humano é ilimitado, mas Deus não, ele não tem limite. Aleluia, ele pegou Pedro, bora-se embora, Pedro, bora para dentro do barco. Subiu no barco, de volta para o barco. Acalmou o vento, o vendaval, a tempestade que assolava aquele barco. Aleluia, 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 aleluia. Ele subiu no barco e acalmou aquele vendaval que açoitava aquele barco. Se os discípulos desobedecessem a ordenação dele de permanecer no barco, fosse para o outro lado com ele. Se os discípulos pulassem, o mar ia, aleluia, ia lhe matar, ia tragar a vida deles, mas eles permaneceram na obediência. Muitas vezes, nós pensamos que nós estamos certos em várias coisas. Mas muitas vezes, nós estamos errados. É somente, aleluia, dar crédito na palavra, confiar na palavra, confiar no que está escrito, que nós vamos ser bem-sucedidos. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele chegou naquele momento. Jesus chegou naquele momento. E houve prodígios e maravilhas naquele momento. Porque eles estavam, aleluia, atemorizados, com medo daquele vendaval tragar aquele barco. Aleluia, mas eu quero te dizer, aleluia, que o que Jesus edificou
A igreja dele, que ele edificou como casa de oração, como seu santuário. Aleluia, pode vendaval ou açoitar, eu quero te dizer que não vai ser destruído, não vai ser derrubado. Aleluia, porque a casa, o barco está edificado sobre a rocha Jesus. Ele quer que a gente esteja edificado nele, santificado nele. A ordenação lá outrora foi se afastar das coisas mundanas. Quando nós se afastamos das coisas mundanas, dos prazeres carnais, Ele começa a ter intimidade conosco. A gente passa a ser sensível a Ele e escuta o querer dEle, a vontade dEle. Aleluia. 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 A vida do crente, a vida do cristão tem que ser pautada nas coisas de Deus, sim. Eu tenho que andar separado, sim. Eu tenho que estar em comunhão com Deus em oração, sim, eu tenho que estar. Aleluia. Aleluia, eu quero dizer, aleluia, que Deus ele tem preparado para aqueles que estão no barco, para aqueles que estão no barco e trazendo para os dias de hoje na igreja, em comunhão. Deus ele tem preparado algo muito maravilhoso. Aleluia! Quem permanecer no barco vai ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Arabassondere minicanto lianda la manácia, ribianda da manácia onderebiaçou. Aleluia, já vem tu, irmão, já vem o Senhor. Fala essas coisas. Aleluia, eu falo pelo Espírito Santo e pela palavra. Aleluia, Deus ele tem prometido e vai cumprir com quem permanecer, aleluia, num barco. Arabassondere minicanto idianda la manácia, ribiando la nassondere biassonde canto la manácia. Não queira nem experimentar sair do barco. Assim diz o Senhor. Arabassou. Dianda la manai andareve a som de canto, porque não tenho prazer. O inimigo está rugindo lá fora para querer te tragar, para querer te levar para o inferno, sim. Aleluia. Aleluia! Aleluia!
Aleluia, Deus, Ele tem preparado. O problema está em pecado. O problema não está em pecado. Muitas vezes eu tenho que fazer uma análise na minha vida. O que é que está faltando que Deus quer que eu faça? Sabe o que Deus quer que você faça? Domingo, evangelizar. Domingo, falar do amor de Deus. Se você não tem tempo, dia de semana, sabe o que Deus quer? Você não quer ver, aleluia, a igreja repleta. Deus, Ele quer te usar na libertação e salvação daqueles que estão cativos e aprisionados por Satanás lá fora. Lamanai anderebiaçou, ribicanto e de andalamanácia. Se os anjos pudessem, os anjos vinham falar do amor de Deus, evangelizar. Mas isso ficou para a igreja. Isso ficou para nós que somos servos dele, discípulos dele. Para Deus libertar, tem que haver salvação. Para Deus libertar, tem que haver alguém pregando, evangelizando, falando do amor dele. Aleluia. Foi Deus que prometeu, e a Bíblia Sagrada diz que quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não vive com mentira. O que Ele promete, Ele é verdadeiro para cumprir. Ele não volta atrás com a sua palavra. Aleluia, aleluia. É porque vem palavras. Deus, Ele começa a falar conosco. Muitas palavras. Deus, Ele fala para mim. E muitas palavras Ele me usa para falar com a igreja. Aleluia. Eu tenho que ter comunhão com Ele. Eu tenho que orar, eu tenho que lhe buscar, eu tenho que obedecer. Eu tenho que falar do seu amor. Aleluia. Alamanai anderebia sondere minicanto li andalamanácia. Arabia sondere minicanto e de andalamanácia anderebia so. Rabacanto e de andalamanácia redamanassou. Aleluia. Deus, Ele quer que você tenha uma vida pautada com Ele. A ordenância dele com os discípulos foi o quê? Se separar do mundo.
O mundo nos leva ao quê? Ao pecado. O mundo nos leva ao erro. O mundo nos leva à morte espiritual. O mundo nos leva a sair da comunhão com Deus e nos levar à morte espiritual. E quando o cristão está morto espiritual, ele vê erro em todo mundo. Ele vê pecado em todo mundo e não faz análise na sua vida para ser transformado, para Deus trabalhar. Independente de cargo, o ser humano todos os dias tem que fazer análise na sua vida. Quando eu estou andando espiritualmente falando com Deus, eu aprendo a olhar, a ver as qualidades e trabalhar na qualidade daquele irmão ou daquela irmã. E na qualidade Deus, Ele transforma a vida do ser humano. Se eu ver, aleluia, os problemas, eu vou me afundar, eu vou cair, eu vou me afastar. A Bíblia Sagrada diz que nem Jesus veio para isso. Ele veio para libertar os cativos, os aprisionados, os oprimidos. Ele veio para nos salvar, para dar vida para a humanidade, por mim e por você. Ele não veio para salvar, para, aleluia, julgar o mundo. Ele veio para salvar, para libertar. Ele veio para transformar o mundo. Aleluia. A palavra de Deus aí, a palavra de Deus, ela é transformadora para a vida daqueles que dá crédito à palavra. Porque muitas vezes quem complica somos nós mesmos. Aleluia, mas quando a gente começa a examinar, a passar a conhecer a Jesus, e Jesus nos leva até a conhecer a Deus. Aleluia. Venha a tempestade que vier, venha o vendaval que vier, mas a gente vai permanecer no barco, a gente vai permanecer na igreja, na vontade, no centro da vontade do nosso Deus. Aleluia. Aí não tem embaraço. Não tem embaraço que nos leve a se afastar do caminho de Deus, porque nós estamos revestidos, em oração revestidos, aleluia, com Ele. Aleluia. Que cada dia, cada um de nós, possa estar com a sua vida pautada em um relacionamento íntimo com Deus, com Jesus. Aleluia, Deus, Ele me usa. Não é porque eu sou santo, eu já sou justo, não. É porque todos os dias eu tento. E quando eu tento com Ele, eu consigo me afastar dos prazeres pecaminosos. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Nós podemos ser, sim. Aleluia.
está assim, dentro do barco, ou dentro da igreja, venha o vendaval que vier. Saia quem quiser sair. Se afaste quem quiser se afastar. Mas eu vou estar junto com Jesus, porque Ele vai me levar à salvação. E aqueles que pularam do barco está arriscado a morrer sem salvação. Aleluia, que Deus te abençoe. Amém? Você possa, aleluia, a cada dia, que nós possamos se humilhar mais e buscar mais, sim, a face do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Peço à igreja para se pôr de pé para a gente orar em nome de Jesus. Aleluia. Amém? A gente vai apresentar Rafael, amém? Que é esposo da minha sobrinha. A gente vai apresentar a sua família. A gente vai apresentar o caderno de oração. Amém. Nós vamos apresentar seu Ademar, né? Aldemar, glória a Deus, em oração. Amém? Para que Deus venha a operar nas vossas vidas, nas vossas famílias. Amém? Para que Deus venha enviar os anjos dele lá, enviar socorro. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, estamos aqui nesta noite, ó Deus, para te buscar, Senhor. Ó Deus, buscar de todo o coração e crendo que o Senhor é galardoador daquele que o busca, galardoador daquele que persevera, galardoador daquele que permanece no centro da tua vontade. Visita seu Ademar, Senhor, visita Rafael e família. Ó Deus, visita agora, Senhor, cada pedido num caderno de oração, cada pessoa que está no Facebook, Senhor, cada pessoa que está ouvindo na rádio, cada um que está aqui presente conosco, e cada pessoa que esteja servo, apresenta em oração. Ó Deus, muda o quadro, muda a história, muda a situação, Senhor. Entra com libertação nas vidas, nas famílias. Acalma a tempestade. Acalma o vendaval. Entra com cura, com libertação, com transformação de vida. E tudo aquilo que estava desarrumado, ó Deus, começa a arrumar agora. Ó Deus Todo-Poderoso, arruma as mentes, Senhor. Arruma o ser, arruma o coração, arruma os órgãos. Faz a limpeza em cada órgão agora, nos corações, na mente. E começa a arrumar cada órgão no seu lugar. Cada órgão. Com a sua saúde.
cada órgão trabalhando como órgão de criança agora, perfeito. Visita agora. O Senhor é especialista aí onde a medicina fazer o que a medicina não faz. É curar, é dar outro órgão, sem precisar dessa pessoa tomar remédio, tomar injeção de ser aberto. O Senhor é especialista. Desce com cura agora na vida dessa pessoa que está precisando. Lamanácia, anderebe, anda, lamanácia. Dei anderebe, assondere, mini canto, li anda, lamanácia, redavação. Ribiando, lamanai, anda, lebação, de canto, e de anda, lamanácia. Riando, labação, de anda, lamanácia. Agora, Senhor, com cura, agora desce nessa igreja, nesse ministério. Agora, com libertação. Ó Deus, visita os hospitais agora, onde tiver um servo teu. Cura, liberta, transforma, visita os lares. Visita até o alcance das redes sociais. E entra com restauração nesse lar, com restituição nesse lar. E dá vitória à família. Liberta esse homem da prostituição, liberta essa mulher. E faz um novo homem, uma nova criatura. Visita agora, Senhor, todos aqueles que são moradores de rua. Visita cada um agora. Muda a história, muda a vida agora. Traz solução, traz a existência aquilo que não existe. Aquilo que não existe e socorre os moradores de rua. Darabação de nicanto e de andalamanácia. Usa agora, Senhor, aquele que tem para abençoar aqueles que estão precisando lá, Senhor. Lamanação de canto e de andalamanácia. De andalamanai, andereviação, deremini canto e de andalamanácia. Ainda essa semana, ó Deus, confunde muitos neste lugar. Ainda esta semana, daqui para o culto da vitória, confunde muitos nesse lugar. E aquilo que o Senhor prometeu, ó Deus Todo-Poderoso, vai se cumprir, ó Deus. Ainda esta semana, faz um reboliço. E dentro desse reboliço, tira os embaraços, tira os obstáculos e dá vitória. Alamanai, andereviação. Darabacanto e de andalamanácia. E faz os teus servos erguer a bandeira da vitória. E louvar o teu nome com a bandeira da vitória, dizendo que foi o Senhor que fez, e é coisas maravilhosas aos nossos olhos, porque só o Senhor pode fazer.
o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. E faz ainda esta semana acontecer o sobrenatural. Nalamanayandele andele vaso, ribiandela manayandere vaso, nanamanayandere vase, riache nalamanayandele beatito hanamanasia, riandolo vacanto idiandala manasia redavaso, riandele minaso andavase, ribiandara vaso de canto idiandala manasia, riandele beado conchara. Aguarda a resposta de Deus lá do outro lado. Aguarda ainda esta semana uma resposta vindo de lá do outro lado para a tua vida. Reyandeya sondere biandela manayandere biaso riandere biandele miniandela manayandere biandela manasia. Bandeira branca, aleluia, não consigo ver quem é, mas tem alguém balançando a bandeira. Breve sondere mini canto e de anda la manácia. Riandaravasso deribini canto e de anda la manai andereviasso. Riandala bassanda la bacanto e de anda la bassé. De um lado você vai dizer vitória, para o outro lado você vai dizer vitória, para um lado você vai dizer vitória, para o outro lado você vai dizer vitória, balançando a bandeira. Porque eu te ordeno hoje vitória, vitória, vitória. Da minha parte, assim diz o Senhor. Tenho eu uma obra a realizar na tua vida. Mas seja obediente a minha palavra, a minha vontade, o meu querer. Quero eu te usar como instrumento vivo nas minhas mãos. Permaneça na minha vontade, no meu querer, na minha determinação de ficar num barco. Ribicanto e andele andela manai andela manai anderevaso. Ribicanto e de andela manai andela manácia. Assim diz o Senhor, eu sou neste lugar e não há quem possa impedir o meu trabalhar, o meu querer neste lugar. Canto e de anda la manácia, de andare sondere mini canto e de anda la manácia, anda manácia, ribiandere viação de canto e de anda la manassa, darabacasto e de anda la manassa. Quem perseverar, daravassou, aleluia, na vontade dele, no querer dele, vai contemplar e vai se deliciar dos prazeres, das bênçãos que Deus tem ordenado para este barco, para esta igreja. Aleluia, que o Senhor
possa estender as suas mãos, ó Deus, para nos guiar. Ó Deus Todo-Poderoso, o nosso barco, a cada dia, a nossa vida, no teu querer, na tua vontade. Em nome de Jesus, que os teus servos possam voltar para os seus lares mais do que vencedores, transbordando de alegria, transbordando de unção, transbordando de comunhão com o Senhor. Abençoando aqueles que estão lá fora, aprisionados por Satanás, e trazer para a tua maravilhosa luz. Abençoa cada um de nós. Segura com a tua mão forte nas nossas mãos. Nos carrega, Senhor. Quando a gente não tiver mais força, nos dá força. Abençoa o pastor, Senhor, o anjo da igreja, o nosso pastor, pastor presidente, pastor Tom. Dispensa uma bênção sobre a vida dele, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre o seu lar. Abençoa, que muitas vezes é esquecido, só é lembrado para ser apredejado. Nós abençoamos o teu servo, abençoando a tua serva, os filhos, o lado do teu servo, com a tua bênção, com vitórias e vitórias, com conquistas e conquistas. Abençoamos também o pastor Daniel, sua esposa, o pastor Emerson, sua esposa, a família. Abençoando, Senhor, a pastora Neuza, cada servo que está com a mão no arado e aquele também que não está. Abençoa desde a criança até o mais ancião. Em nome de Jesus, que a tua paz possa repousar a cada dia no nosso lar. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Aleluia. Vá na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Glória a Deus.